O mundo está dando mais um passo em direção ao que muitos acreditam serem sinais do fim dos tempos, um assunto que desperta curiosidade. Recentemente, nasceu em Israel uma novilha vermelha, um animal muito importante para os rituais do terceiro templo. Isso é um sinal significativo, pois pode indicar que a construção desse templo está mais próxima do que pensamos, levantando questões sobre a chegada do Anticristo e seu papel nas histórias sobre o Apocalipse. Neste vídeo, vou compartilhar informações pouco faladas sobre as novilhas vermelhas. Vou explicar de forma simples por que esses animais são tão importantes na tradição judaica. Você pode se surpreender com o quanto os judeus estão avançando na criação desse tipo de novilha que precisa atender a critérios rigorosos das leis de Moisés para ser usada em rituais. Além disso, há uma preocupação de que a busca por essas novilhas possa aumentar o já delicado conflito entre judeus e árabes, levando a uma disputa que pode se tornar global. A pergunta que fica é: uma simples novilha pode realmente ser o início de uma terceira guerra mundial? Vou dar minha opinião sobre esse assunto complexo, então peço que me acompanhe até o final do vídeo. Antes de começar, gostaria de pedir uma coisa: inscreva-se no canal. É um gesto simples, só clicar no botão de inscrição e ativar o sininho de notificação. Meu objetivo é ajudar você a entender a Bíblia e seus mistérios de uma forma clara e interessante. Pronto para essa jornada? Então vamos lá. No capítulo 19 do livro de Números do Antigo Testamento, Deus deu a Moisés instruções sobre um ritual de purificação para pessoas consideradas impuras, para que pudessem voltar à comunidade hebraica. O ritual envolvia uma novilha completamente vermelha, que precisava ser perfeita, não poderia ter dado à luz e nem ter feito nenhum trabalho, como arar ou ser montada. O sacrifício da novilha era diferente dos outros, pois acontecia fora do tabernáculo, mostrando a seriedade da impureza. Depois que a novilha era sacrificada, um sacerdote conduzia o ritual, e outra pessoa queimava toda a novilha, simbolizando que a oferta era totalmente dedicada a Deus. Tanto o sacerdote quanto o homem que queimava a novilha precisavam se lavar depois da cerimônia e ficavam impuros até o final do dia, mostrando a importância das leis de pureza. Em seguida, um terceiro homem coletava as cinzas da novilha e guardava em um lugar limpo, fora do acampamento. Ele também precisava se lavar, reforçando a necessidade de pureza em todas as etapas do ritual. Essas cinzas eram misturadas com água, criando a água da purificação, que era usada para purificar pessoas que tivessem tocado em cadáveres ou que estivessem em tendas onde alguém tivesse morrido. Esse processo não só restaurava a pureza da pessoa, mas também permitia que ela voltasse a viver em comunidade, o que era essencial para a convivência social. Um ponto importante é que essa cerimônia não é feita pelos judeus há muito tempo, pois o tabernáculo e o templo de Jerusalém, que era o lugar principal de adoração e rituais, destruído no ano 70 d.C., já não existem mais. Por isso, muitos judeus hoje estão pensando sobre a importância desse ritual em sua história e cultura, procurando maneiras de praticar sua fé que respeitem suas tradições, mesmo sem poder realizar esses rituais antigos. No ano 70 d.C., a expectativa entre os judeus pela reconstrução do Templo de Jerusalém é muito grande. Eles acreditam que a vinda do Messias está próxima e que esse Salvador irá se assentar no templo restaurado. Para isso, a comunidade judaica começa a se organizar para retomar os rituais do Antigo Testamento, que foram paralisados após a destruição do Segundo Templo. Em 2018, o Instituto do Templo de Israel fez um anúncio importante. Depois de uma busca intensa e gastos de milhões de dólares, encontraram a primeira bezerra totalmente vermelha em 2000 anos, nos Estados Unidos. Essa descoberta é vista como um sinal positivo,
pois a bezerra vermelha é necessária para os rituais de purificação que devem ocorrer antes da construção do terceiro templo. Essa notícia aumenta a expectativa sobre o cumprimento das profecias sobre o fim dos tempos, incluindo a vinda do Anticristo e o retorno de Jesus. No dia 16 de setembro de um ano não especificado, eventos significativos podem acontecer e mudar a história. Em 2022, a situação avança quando 5 novilhas vermelhas, consideradas ideais para rituais, são levadas do Texas para Jerusalém. Com a supervisão do Instituto do Templo, essas novilhas são um passo importante para o ritual de sacrifício, que é necessário para a reconstrução do terceiro templo. Essa cerimônia é muito esperada, pois é vista como um momento espiritualmente significativo para o povo judeu. Historicamente, só existiram 2 templos judaicos. O primeiro foi construído no Monte do Templo pelo rei Salomão e durou 390 anos, até ser destruído pelos babilônios em 586 a.C. O segundo templo foi construído depois do cativeiro babilônico no mesmo lugar e permaneceu por 585 anos, até ser destruído pelos romanos em 70 d.C. O terceiro templo, que está sendo discutido, está ligado a profecias que falam sobre o fim dos tempos. A Bíblia diz que é nesse local que o Anticristo vai se assentar e enganar o povo judeu. A expectativa em torno do terceiro templo não é apenas uma questão de fé, mas também tem impacto na política atual. Isso levanta discussões sobre espiritualidade, identidade judaica e como a construção de um novo templo poderia afetar a paz na região. Antes de falarmos sobre o início do governo do Anticristo, é importante entender o grande entusiasmo da comunidade judaica com a chegada das novilhas vermelhas em Israel. Essa expectativa vem desde os tempos de Moisés, quando os judeus acreditavam que a presença de Deus estava ligada ao tabernáculo e, mais tarde, ao templo. Depois que esses lugares sagrados foram destruídos, muitos judeus sentiram que Deus havia se afastado, o que os levou a pensar que o Messias prometido nas Escrituras ainda não tinha vindo. É importante destacar que, para os judeus, Jesus não é considerado o Messias. Para eles, a vinda do Messias está relacionada à reconstrução do templo, o que representa a restauração da relação entre Deus e o povo de Israel. Os teólogos judeus acreditam que, ao longo da história do Antigo Testamento, apenas 9 novilhas vermelhas perfeitas foram encontradas e sacrificadas para rituais de purificação. Esse número pequeno dá um ar especial ao que está acontecendo. Voltando ao assunto principal, o Instituto do Templo está esperando a autorização das autoridades para começar a construir o novo templo, que será uma cópia do Templo de Salomão, no mesmo local sagrado. Os arquitetos já entregaram os projetos finais e todos os móveis e utensílios necessários para o culto estão prontos e esperando para serem usados. Além disso, é importante mencionar que as pessoas que vão servir no terceiro templo já foram escolhidas. Todas elas fazem parte da família de Arão, irmão de Moisés e primeiro sumo sacerdote do templo que foi construído durante a viagem dos hebreus pelo deserto em direção à terra prometida. Esses indivíduos não só foram selecionados, como também estão praticando para a cerimônia de abertura do templo, onde farão o primeiro sacrifício de purificação com as cinzas da novilha vermelha, um rito muito importante. Assim, a expectativa em torno das novilhas vermelhas e do templo se liga à rica história judaica, refletindo um profundo desejo de restauração e conexão espiritual. No entanto, ainda há muitas questões difíceis que não foram resolvidas. O terceiro templo de Jerusalém, um projeto ambicioso e cheio de simbolismo, deve ser construído em um local sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, o que o torna um dos pontos de maior tensão no mundo. Esse lugar é, sem dúvida, um dos mais disputados globalmente.
Entre os edifícios mais famosos dessa área estão a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, que foram construídos no século VI. Essas estruturas são algumas das mais antigas e importantes do mundo islâmico, representando tanto a fé quanto a rica história cultural da região. Embora Israel tenha reassumido o controle da cidade velha de Jerusalém e da área do Monte do Templo durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, o monte ainda está sob a supervisão da Jordânia, devido a um tratado de paz assinado na época. Isso significa que, apesar de os judeus israelenses terem acesso, a realização de cerimônias religiosas no local ainda é proibida. Para que o terceiro templo seja realmente construído, é essencial que judeus e muçulmanos entendam melhor suas diferenças históricas e atuais. Especialistas em conflitos entre esses grupos alertam que a crise pode piorar, aumentando o risco de violência e possivelmente de uma grande guerra por causa desse território sagrado. A comunidade árabe está ciente da importância das 5 novilhas vermelhas perfeitas, que, segundo crenças, estariam em Jerusalém. Eles se preparam para defender sua terra de um possível ataque israelense que miraria o Domo da Rocha. Além do território, o orgulho religioso é uma questão profunda em ambas as tradições. No Islã, fala-se de uma figura apocalíptica chamada Dajjal, que é semelhante ao anticristo na Bíblia. Segundo as crenças islâmicas, o Dajjal aparecerá antes do dia do juízo para desviar as pessoas do caminho certo. Ele é descrito como um grande enganador, capaz de fazer milagres que fazem as pessoas acreditarem que ele é divino. Há preocupação de que a construção do terceiro templo possa estar relacionada ao surgimento do Dajjal, pois isso é visto como um sinal do fim dos tempos no Islã. Essa mistura de crenças e eventos históricos cria um ambiente tenso, onde espiritualidade, política e história se misturam de forma complexa e muitas vezes conflituosa. O Dajjal, então, será derrotado pelo Mahdi, o Messias islâmico, e por Jesus Cristo, que muitos muçulmanos veem como um grande profeta, não como a divindade dos cristãos. Segundo as profecias, Jesus descerá dos céus e enfrentará o Dajjal. No entanto, apesar das teorias sobre a novilha vermelha, que sugerem que uma guerra devastadora entre judeus e árabes poderia acontecer, não acredito que esse desastre vá realmente se concretizar. O que parece mais provável é que o anticristo, com sua habilidade de convencer e manipular, consiga fazer um acordo entre 2 povos que sempre tiveram conflitos. Esse tratado poderia permitir a construção do terceiro templo em um local que ainda causa muitas discussões e brigas. Com um discurso carismático e promessas de paz, o anticristo conseguiria unir as 3 maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo, em um pacto de cooperação. A construção do terceiro templo em Jerusalém seria vista como um sinal divino, fazendo muitos judeus acreditarem que esse líder carismático é o Messias que esperaram por tanto tempo. Para eles, a ideia de um Salvador que se pareça com uma pessoa comum como Jesus sempre foi difícil de aceitar. Historicamente, os judeus esperam por um líder que os leve à redenção, e essa expectativa pode torná-los vulneráveis à manipulação do anticristo. Voltando à construção do terceiro templo, as profecias dizem que, uma vez que a autorização seja dada, o templo pode ser concluído em apenas 1 ano. A partir desse lugar sagrado, o anticristo terá grande influência sobre o mundo. A Bíblia diz que, nos primeiros 3 anos e meio desse acordo de paz, as nações viverão um período de harmonia e prosperidade. Muitas pessoas no mundo vão adorar e seguir esse grande líder, acreditando em suas promessas. Porém, ao final desse tempo de paz aparente, o anticristo quebrará o pacto e fará no templo algo que a Bíblia chama de sacrilégio terrível.
dando início a um período de grandes dificuldades e calamidades. Neste momento importante, a ira de Deus será revelada na terra, e o povo judeu começará a entender que o Messias que esperavam não é aquele que apareceu diante deles. Eles sempre acreditaram que o verdadeiro Messias já havia vindo há 2000 anos, mas rejeitaram essa ideia. O profeta Zacarias já tinha previsto essa cena difícil. Em uma de suas profecias, ele diz: derramarei sobre a família de Davi e os habitantes de Jerusalém um espírito de gratidão e de súplicas. Eles olharão para aquele que foi ferido e chorarão por ele como se chorassem pela perda de um filho único. Essas palavras nos fazem refletir sobre o verdadeiro significado da esperança messiânica e os riscos de buscar um líder sem perceber os perigos dessa busca. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, assim como os que lamentaram em Haddad Rimon, no vale de Megido. Prestem atenção, irmãos. Depois de 6 anos de grande tribulação, Jesus Cristo, nosso Salvador, voltará com vitória. Ele derrotará o anticristo, o falso profeta e, por fim, Satanás. Esse momento será um sinal da vitória de Deus, e em seguida ele reunirá sua noiva, nós, os cristãos, com o povo escolhido, os judeus que reconheceram o Messias. Juntos viveremos em paz na Nova Jerusalém, um lugar eterno e radiante, onde não haverá dor, mentiras, maldade, choro ou tristeza, mas apenas alegria e plena comunhão com Deus. Assim, irmãos, mesmo que as novilhas vermelhas tenham um significado importante para os judeus neste momento da história, elas não têm o mesmo significado para nós hoje. No passado, no Antigo Testamento, essas novilhas eram oferecidas para limpar o pecado e traziam nova vida ao povo escolhido. Sem a morte desse animal especial, as pessoas que eram consideradas impuras não podiam se aproximar de Deus. Essa prática antiga mostra bem o que Jesus fez por nós na cruz. Ele se entregou como o sacrifício perfeito para que nossas impurezas fossem limpas de uma vez por todas, permitindo-nos entrar na presença de Deus. As cinzas da novilha vermelha representam a morte de Cristo e a água da purificação simboliza seu sangue que nos redime. Sobre a construção do terceiro templo, muitos cristãos ficam preocupados ao ouvir sobre isso, mas não precisamos nos alarmar. Cristo já nos garantiu a vitória e nossa recompensa está no céu. Devemos continuar firmes até o fim, mantendo a fé e a esperança em nossos corações. No final do livro de Apocalipse, Deus nos traz uma mensagem de esperança. Estou voltando em breve. Minha recompensa está comigo e eu darei a cada um conforme suas ações. Eu sou o começo e o fim. Felizes aqueles que se purificam, pois terão acesso à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com amigos e familiares e inscreva-se no canal. Espero você no próximo vídeo, onde vamos continuar explorando as verdades da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe muito e um grande abraço.